A paz, meus irmãos, que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Como é bom estarmos juntos, nesse encontro maravilhoso, onde nós vamos nos encontrar com esse livro delicioso, edificante, livro de Deus. O livro de Deus, ele é edificante e que Deus possa nos edificar mais uma vez com esse encontro, com essa exposição. Receba o meu abraço, o abraço da Dulce. Estamos em oração pela igreja. Um momento difícil, um momento assim complicado para nós, mas, no entanto, nós estamos perseverantes no Senhor, acreditando que o Senhor ele vai nos guardar e vai fazer com que nós venhamos a completar a carreira que nos está proposta. Quero lembrar os irmãos, domingo, 9h30, estaremos de volta na congregação, celebrando o Senhor, comendo a ceia do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, à noite juntos, adorando a Deus, louvando o nome do Pai Celestial, desfrutando da palavra do Senhor, e sendo abençoado com Deuteronômio, capítulo 32, vamos dar continuidade a esse cântico de Moisés, que é um salmo, maravilhoso, um salmo profético, pesado, e maravilhoso ao mesmo tempo, mas nós estamos sendo edificados com a palavra do Pai Celestial. Então vamos para lá, vamos para o texto maravilhoso. Hoje a gente avança um pouco, saímos do capítulo 11, o capítulo da fé, entramos no capítulo 12. E aí ele diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Que Deus abençoe a leitura de sua palavra. Então vamos orar. Pai querido, como é bom estarmos juntos nesse encontro, e quero pedir a tua bênção sobre a minha família, sobre a vida de Dulce, meus filhos, minhas noras, meus netos, sobre a família dos meus irmãos. Ó Deus, que o Senhor continue guardando, protegendo, estendendo as tuas mãos sobre a família de cada irmão. Seja conosco, nos fortalecendo, nos enchendo da tua presença. Encha-nos do Espírito Santo, perdoa os nossos pecados, guarda a nossa vida, a nossa saúde. Seja conosco, Senhor, e agora fala ao nosso coração pela sua doce e gloriosa palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, estamos avançando nessa bela e maravilhosa carta. Saímos do capítulo 11 e entramos no capítulo 12. A primeira palavra que nós encontramos no capítulo 12 é uma conjunção conclusiva, o que é uma conjunção? É uma palavra, ele está com a ponte, ele vai juntar o que foi dito com o que será dito, Então, ele diz, só que ele diz o portanto, que é uma conjunção que ele vai concluir, E como ele conclui? Ele diz, portanto, também nós. Quer dizer, não só ele mostra a disposição desses homens anteriormente da fé, mas também nós, temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, também nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas, de pessoas que testemunharam, de pessoas que deram um testemunho. A gente pode encontrar essa palavra testemunho no versículo 2 do capítulo 11, Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. No versículo 39 a gente encontra, ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé. Quer dizer, então, essas testemunhas deram testemunho. Então, nós estamos rodeados dessas pessoas que creram na promessa, que viveram na promessa do Senhor, E elas testemunharam da promessa porque elas creram na promessa. Bom, então,
Deus nos deu essa nuvem de testemunha que viveram antes de Cristo e mostrando, o escritor estava tentando mostrar que nós que agora estamos na plenitude dessa promessa, muito mais agora, nós precisamos tomar duas posições que ele coloca nesse bloco que nós vamos considerar, né? Então nós precisamos assim nos entregar a nossa vida ao Senhor, a esse Messias prometido, né? Cada um de uma forma, assim como os antigos, cada um se entregaram de uma forma, cada um pagou um preço de uma forma, nós também devemos de pagar esse preço, mas nós devemos de dar testemunho da fidelidade de Deus, porque Deus é fiel, Deus guardou esses homens, Deus vai nos guardar, Deus também vai nos proteger. Mas a pergunta é a seguinte, qual é a ideia do Espírito Santo ao usar o escritor para mostrar tudo o que ele mostrou no capítulo 11. Então, entendam, repetindo, o capítulo 11, ela tem uma ideia de mostrar o assunto de Cristo, do Messias prometido, que essas pessoas acreditaram na fidelidade de Deus, no Redentor, no Salvador. Aí ele vem mostrando para a igreja que estava vivendo nesse mesmo período que nós estamos vivendo, a plenitude dos tempos. No entanto, esses irmãos aqui estavam passando por um momento difícil, de perseguição, de luta, né? Como nós estamos passando agora um momento difícil, diferentemente, né? Eles estavam passando de perseguição, luta física, de opressão, nós estamos passando esse momento de guerra de saúde, e que culmina em outras coisas, se desenrola em outras coisas, né? Mas também nós estamos numa guerra, e esse texto ele se aplica diretamente a nós, né? Na nossa vida pessoal, no momento que nós estamos passando, ou para qualquer momento que a igreja estiver passando, porque em qualquer momento que a igreja estiver passando, certamente será um momento de dificuldade, de luta, de guerra e de prova, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. No entanto, o foco aqui do escritor tem um foco muito específico, né? Aí ele diz o seguinte, nesse versículo de número 1, né? Desembaraçando de todo o peso, primeira coisa que a gente tem que fazer, e segunda, e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, e aí ele usa a metáfora do atleta. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ao usar essa metáfora do atleta, corramos, né? Ele está mostrando que o atleta, para correr, ele precisa estar desembaraçado, né? Como diz aqui, ele, ao usar essa figura do atleta grego, o atleta tinha que correr com o mínimo de peso possível. Por quê? Para produzir a leveza e não acrescentar nenhum tipo de resistência à vida do atleta. Aplicando a nossa fé, como que nós podemos fazer isso, né? Qualquer coisa que possa gerar impedimento à nossa corrida cristã deve ser deixado de lado. Isso é importante, porque a vida espiritual ela é muito sensível, no entanto, a vida espiritual, apesar de ser sensível, ela é o tronco da nossa vida, ela é a parte mais importante da nossa vida. Logo, nós precisamos estar atentos, sensíveis, preocupados, né? Vigilantes, perseverantes, percebendo que às vezes Satanás ele é sorrateiro, ele é malandro, ele vai acrescentando coisas, isso não tem nada a ver, as coisas, isso não é pecado, isso é lícito, então a gente vai permitindo que essas coisas vão entrando na nossa vida e sem a gente perceber, a gente vai acrescentando peso, coisas na nossa vida, mas a exortação desse encontro é a seguinte, né? Nós precisamos, nós que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso. Nós somos atleta, o Espírito Santo nos lembra que nós somos atleta em corrida, em exercício, nós somos atleta no momento de desafio na nossa vida e nós não podemos parar. E se a gente vai acumulando coisas na nossa vida e assim, e permitindo que essas coisas possam
trazer dificuldade para a nossa carreira, para a nossa devoção, para o nosso tempo. Nós precisamos nos desembaraçar dessas coisas. E repetindo, principalmente as coisas lícitas podem gerar certo peso, tipo assim, vamos lá, tipo trabalho. Temos que trabalhar, do suor do seu rosto comerás o pão, mas nós podemos ver que o trabalho e qualquer coisa em excesso é prejudicial à nossa vida. A gente pode ver esse princípio lá no livro de Êxodo, quando Moisés chega diante de Faraó e pede para que libere o povo de Deus para ir ao deserto a sacrificar. O que Faraó vem na cabeça de Faraó? Esse povo está ocioso, tire a palha e peça a mesma produção de tijolos. Quer dizer, então ele oprimiu os hebreus na produção de trabalho, para que o quê? Para fatigar, para cansar. Então, quando a gente trabalha muito, a gente fica fatigado, a gente fica cansado, a gente fica estressado. E o que isso vai? Isso vai culminar aonde? Na nossa saúde, vai culminar aonde? No nosso tempo, vai culminar aonde? Em estresse. Isso vai afetar o quê? A nossa vida devocional, vai afetar o nosso tempo de oração, vai afetar o nosso tempo de meditação na palavra de Deus, vai afetar a nossa ida aos cultos, vai nos roubar da igreja de domingo de manhã, onde a gente come ceia, a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai ficar cansado, não tem corpo que resista a isso, né? Como é que a gente tem que fazer? A gente precisa orar a Deus e vamos dizer assim, tentar ao máximo, né, desembaraçar de qualquer dificuldade. Né? Eu dei o exemplo do trabalho, você de qualquer outra coisa. Às vezes a pessoa fica viciada no Zap, na internet, na rede social, ou na televisão, ou em qualquer outra coisa, né, que a gente gosta de fazer, que às vezes é até lícito, mas a gente, sem perceber, a gente vai colocando um peso, porque qual é a ideia aqui do escritor? Ele está dizendo, olha, nós temos uma nuvem de testemunho de pessoas que foram provadas, de pessoas que passaram por dificuldades, mas que pessoas que completaram a carreira. Então, qual é a preocupação dele? Desembaraçam de todo o peso, para que vocês corram para onde? Depois a gente vai chegar no versículo 2, ele vai mostrar, olhando firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Então, a ideia aqui não é para que a gente tenha uma vida melhor. A ideia aqui é para que a gente tenha uma fé mais robustecida, que a gente possa completar a carreira que nos está proposta, porque o desafio ele é muito grande. Então, as testemunhas do capítulo 11, alguns, o que eles fizeram? Deixaram parentelas, outros deixaram ouro, riqueza, outros deixaram a sua cidade, outros, enfim, fizeram assim recusas para completar a carreira. Quando a gente estuda a vida desses homens, a gente não tem muitos elementos, mas o que a gente tem na Bíblia é o suficiente, porque o que foi escrito é suficiente para fortalecer a nossa fé. A gente pode ver que homens e mulheres se negaram. Negaram para quê? Para completar a carreira, porque eles creram no Messias. Então, a vida cristã, essa palavra abnegação, essa palavra renúncia, são palavras que parece que ficaram obsoletas da vida cristã. Mas a gente precisa resgatar esses verbos, né? O verbo renunciar, o verbo se abnegar, para que a gente possa acordar para o Senhor e dizer assim, não, eu tenho uma carreira, e essa carreira é acima de qualquer outra carreira, porque é uma carreira maravilhosa, é uma carreira estabelecida pelo Senhor, é uma carreira que vai culminar em algo profundo, diante do Senhor, no trono do Senhor, no galardão do Senhor, na vida eterna com o Senhor, de algo maravilhoso, incomparável com qualquer outra carreira terrena e temporal. Porque os atletas gregos, quando eles ganhavam um prêmio, eles ganhavam uma coroa de louro e eles ficavam alegres, eram aplaudidos, né? E aquela coisa toda, ganhavam um abraço e o nome dele era reconhecido na cidade, mas daqui a pouco o louro ia murchando e o próprio nome do atleta, se ele não ganhasse na próxima corrida, o nome dele já ficava balançado. Aí chegava outro ano, ele porventura não vencesse, ele ficaria esquecido, como hoje, né? A gente tem os atletas que saíram de cena, que foram esquecidos, não são mais aplaudidos porque deixaram de ganhar. No entanto, essa carreira que nos está proposta,
É uma carreira que está acima de qualquer outra carreira. Então, nós precisamos caminhar, nós precisamos correr. Então, o escritor usa o termo carreira. Esse termo carreira significa trajetória da fé, né? E qualquer peso pode nos deixar mais lento. Porque quando ele fala desembaraçando de todo o peso, é para que nós não venhamos a ficar lento nessa carreira. Então, o que nós percebemos com essa metáfora? Que existe um ritmo na vida da fé. E esse ritmo, ele precisa ser mantido. Nós não precisamos, nós não podemos ficar cheio de peso, porque a gente vai ficar mais lento. E se existe um ritmo, a gente precisa manter esse ritmo. Corramos, corramos com perseverança. Não podemos parar, não podemos parar, não podemos ficar mais lento, não podemos, enfim, nós precisamos manter esse ritmo e precisamos, porque é um desafio diário. Só que manter esse ritmo não é coisa simples. A vida é cheia de mudança, a vida é cheia de episódios, a vida é cheia de complicação, né? As coisas acontecem assim, né, diariamente na nossa vida para nos atingir, para tocar na nossa vida, para tocar na nossa emoção, para tocar na nossa fé, enfim, para tocar na nossa família, para tocar na igreja, mas nós precisamos estar se mantendo no ritmo, desembaraçando de tudo quanto possa impedir a nossa vida. Deus, meu querido irmão, está chamando você para você se levantar, para você voltar ao pique. Deus está chamando você e eu, irmão, para que nós possamos, sabe, jogar fora qualquer tipo de impedimento. Não se iluda, né? Você está cheio de coisa, tua cabeça está cheia de coisa, seus ombros estão cheios de coisas, e é o momento de você se levantar e dizer, não, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou me desembaraçar disso e vou correr. Só que às vezes a gente faz o contrário, às vezes a gente fala o seguinte, não, primeiro eu vou resolver aqui certas coisas, depois eu vou voltar aquele ritmo que eu tinha. Primeiro eu vou aqui completar essa carreira paralela, temporal que eu estou fazendo. Deus sabe que eu preciso disso. Depois eu vou voltar ao ritmo. Nós estamos perdendo tempo. A vida é muito curta. A gente não sabe o que a gente vai acontecer. Hoje nós estamos vivos, mas amanhã a gente pode não estar, né? Hoje a gente pode estar com saúde, mas amanhã a gente pode não estar. Enfim, nós precisamos aproveitar a oportunidade. Nós não podemos deixar essa carreira tem que ter prioridade. Nós não podemos deixar essa carreira em segundo plano. Nós não podemos deixar para depois. Tem que ser agora, não pode ser amanhã, tem que ser hoje. Eu tenho que jogar tudo fora que possa diminuir o meu ritmo hoje, não amanhã, né? Porque amanhã é amanhã, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Deus está nos chamando para a gente desembaraçar hoje. Logo, o Espírito Santo está nos chamando, o Espírito Santo está nos alertando, e ele está usando essa carta maravilhosa. E aí o escritor, nesse capítulo 11, ele abre a cortina, mostra esses homens e essas mulheres, né, que creram na promessa antes da promessa acontecer. E agora nós que estamos vivendo na plenitude do tempo, onde Cristo já veio, o Espírito Santo foi derramado sobre nós. O que o autor está dizendo para os seus leitores originais e para nós? Olha, está vendo esses irmãos que viveram antes da promessa se cumprir? Agora eu quero lembrar vocês que a promessa se cumpriu e que a gente tem aqui uma nuvem de testemunha. Eu quero dizer para todos nós, vamos nos desembaraçar de todo o peso. Acorda, meu irmão. Desperta, meu irmão. Jogue fora tudo que não presta. É como aquele episódio de Atos, né? Quando Paulo estava indo para Roma, e aí ele pega uma tempestade, o que eles tiveram que fazer? Jogar fora toda a carga do navio, todo o peso do navio, para que eles pudessem chegar ao destino, né? E é isso que muitas vezes tem que acontecer na nossa vida. Para a gente chegar ao destino, a gente tem que ir jogando fora esses pesos que não prestam, que impede para que a gente chegue a bom termo, né? E para que o nome do Senhor também possa ser glorificado. Agora, a segunda coisa que o escritor fala aqui nesse versículo de número 1 é o seguinte: desembaraçando de todo o peso, segundo, e do pecado que tenazmente nos assedia. E na minha interpretação, na minha leitura bíblica doutrinária, o pecado
que tenazmente nos assedia é o pior empecilho da vida cristã. O pecado, ou melhor, o peso pode nos levar, vamos dizer assim, a uma prática pecaminosa pelo cansaço, falta de devoção, carnalidade que entra, e a gente fica muito envolvido com essa vida, botando peso, pode nos levar. No entanto, esse segundo ponto, parece que ele faz distinção, o pecado ele é pior, né? A questão do pecado, o escritor mostra no contexto do livro que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. No entanto, a exortação de desembaraçar de todo peso é que esse pecado, não obstante o sangue de Jesus nos limpar, que nós temos acesso ao Pai através do sangue de Cristo, ele tenazmente nos assedia. Significa que nós nunca vamos ficar livre dele, no sentido de ser tentado, dele estar próximo da gente até a gente morrer, até a gente ganhar um corpo incorruptível, até a gente chegar à perfeição em Cristo Jesus no dia que o Senhor voltar, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, até a gente sair desse paletó carnal, o pecado vai nos desafiar diariamente, e diariamente ele vai estar batendo na nossa porta. E esse quesito de desembaraçar de todo o pecado que tenazmente nos assedia, ele toca na doutrina da santificação, porque ao nós desembaraçarmos de todo o pecado que tenazmente nos assedia, nós estamos nos santificando, e sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Depois de fazermos essas duas coisas, o escritor ele fala o seguinte, versículo de número 2, ainda versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, ele manda a gente correr, não correr de qualquer maneira, né? Correr com perseverança, porque correr cansa, correr é desafio. O atleta, para chegar até o final, ele precisava ser bem treinado, ele precisava ter vigor, ele precisava ter objetivo, ele precisava estar bem leve, desembaraçado de todo o peso. Enfim, a metáfora é muito rica. E aí, aí ele conclui dizer, corramos com perseverança. Nós precisamos correr com perseverança, porque quando a gente olha, voltando ao capítulo 11, a gente olha para a vida desses homens, esses homens foram desafiados. Abraão, por exemplo, foi desafiado. Teve um momento que o Senhor pede Isaque, o seu filho, e ele dá continuidade ao pedido de Deus. Ele levanta o cutelo até que o anjo brada e diz, agora eu sei que temes a Deus. E todos eles, Raabe foi desafiada, mas ela foi até o final, mesmo não sabendo o que exatamente ia acontecer na vida dela, mesmo a princípio sendo levada como escrava dos hebreus, mas ela não sabia que ia entrar na genealogia de Jesus, ela não sabia que seria a bisavó do maior rei de Israel. Então ela teve que ter perseverança, ela teve que correr com perseverança. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer amanhã e depois na nossa vida. Nós temos que correr com perseverança, porque nós temos o que vai acontecer lá na frente, lá no futuro. Mas a gente tem uma corrida ainda. E por isso a gente precisa ter perseverança. E o pecado, ele precisa estar, como diz aqui o escritor, a gente precisa estar desembaraçado desse pecado, vigilante, para que a gente possa correr com perseverança. Então, esse verbo perseverança, ele dá uma ideia que o atleta precisa estar com uma resolução, né? A palavra usada dá ideia de persistência, de resistência, da corrida firme até o fim, a despeito das dificuldades. Nós não podemos olhar para a dificuldade e dizer assim, dizer, não, eu não posso. Certamente, as dificuldades, elas são maiores do que nós, mas elas não são maiores do que o nosso Deus. E nós corremos pela fé, nós não corremos pela nossa força, nós não corremos pela nossa capacidade. Pela nossa capacidade, até um anão vai nos derrubar, né? Se a gente der lugar ao pecado, esse anão, a gente pode fazer analogia com a cidade de Ai. Quando os espias foram dar uma espiada em Ai, eles voltaram e falaram para Josué, a cidade é pequena, né? Eles tinham derrubado Jericó, que era gigante em relação a Ai, manda lá uma meia dúzia de soldados que a gente vai dar o jeito nela. E no entanto, eles foram derrotados por esse anão,
né, por essa cidade pequena, e até por quê? Porque tinha pecado. Pecado no meio do arraial, até que Josué ora e Acã é revelado, o pecado é tirado do meio do arraial, eles voltam à cidade de Ai e eles avançam, destrói a cidade de Ai, porque o pecado ele produz essa fraqueza em nós, ele produz essa falta de resistência em nós. Então nós precisamos nos desembaraçar de todo o pecado para que a gente possa correr com perseverança. A gente não pode correr de qualquer maneira. O atleta, né, ele não pode viver, correr do jeito que ele deseja viver. Ele precisa correr dentro das normas. E a norma de Deus é a santificação. Então, eu sei que as dificuldades, elas não são celebradas por nós. Apesar da Bíblia nos mandar dar graça por tudo. Agora, em momento algum da Bíblia, ela mostra a vida de fé sendo igualada a férias, né, ou folgas de lazer. As metáforas que nós olhamos, encontramos no sentido de vida espiritual, são metáforas de luta, é atleta, é soldado, armadura, né? Nós podemos ver o apóstolo Paulo usando essas metáforas, mostrando para nós que a vida de fé é isso, né? O atleta que tem que treinar, que tem que dormir cedo, que não pode comer qualquer coisa, o atleta que vai correr, bota roupas leves, o atleta que vai correr, que desembaraça o atleta espiritual de todo o pecado que tem nas mentes, nos assedia, o soldado que coloca armadura, se veste completamente, enfim, está bem treinado, bem equipado para lutar. Então a vida cristã não vamos dizer assim, não tem metáfora assim de Bahamas, né? De férias, ou de gramado, ou seja lá o que for, ou de rede, água de coco, né? No litoral desse do Nordeste. Não tem isso, meu irmão. É guerra a todo instante, 24 horas no ar. Logo, nós precisamos estar assim, bem equipados, treinados e entendendo isso, né? A vida de fé é uma vida de guerra. E outra coisa, a carreira ela não pode ser escolhida, ela já foi proposta, como diz aqui o escritor aos Hebreus, nesse versículo 1, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, eu não posso escolher, Deus já propôs para nós, e a gente precisa abraçar e correr, né? O escritor usa a mesma palavra lá de Hebreus 10, versículo 36, quando ele diz o seguinte: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eu usei esse verso aqui, capítulo 10, versículo 36, para mostrar o seguinte, né? Com efeito, tendes necessidade de perseverança, mostrando que a vida cristã é uma vida de perseverança. A gente não pode, assim, afrouxar, descansar em nenhum momento da nossa vida. Então, o caminho é estreito, o caminho da fé é estreito, a porta é apertada. Jesus disse isso lá no Sermão do Monte, nós estudamos isso domingo pela manhã, umas semanas atrás, ou um mês ou 2 meses atrás, 2 meses atrás aproximadamente. O caminho é estreito, não tem porta larga, a porta larga é para os perdidos, o caminho largo é para os perdidos, o caminho do salvo, esse caminho estreito, essa chamada maravilhosa. Só que nós estamos no Senhor, correndo com perseverança, e nós temos um alvo. Não é correr simplesmente, eu estou correndo aqui com perseverança. Tudo bem, mas o escritor mostra algo aqui muito importante para nós. Vamos voltar para o texto. Ele diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, Jesus suporta a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Então, olhando firmemente, sugere a possibilidade, de não olhar em duas direções ao mesmo tempo. Quer dizer, alguém que está olhando, por que você está olhando firmemente para mim? Quando alguém fala isso é porque a outra pessoa, a segunda pessoa, não está assim desviando o seu olhar, está, quem sabe, olhando assim na menina dos olhos. Então, olhar firmemente é olhar assim, firme para Jesus,
sem piscar, olhando para Ele, porque essa é a ideia quando ele diz que nós temos que olhar firmemente. Por que ele diz isso? Porque a tentação nessa corrida é tirar os nossos olhos do alvo que é Cristo. E o escritor, ele sabia, conhecia a natureza humana por ser humano, ele sabe que a nossa tendência é desviar o nosso olhar, né? E ele sabia também que o contexto da carta, a gente pode ver que existiu apostasia. Alguns se apostataram da fé, no capítulo 6. Ele sabia de perseguição, que ele estava escrevendo para um povo que estava sendo perseguido, né? Então, quer dizer, apostasia, que é um desvio da fé, significa que alguns tiraram os olhos de Cristo, alguns voltaram ao judaísmo por deixar de olhar a cruz de Cristo. Essa era a preocupação do autor, porque ele sabia que alguns hebreus tinham voltado à prática da circuncisão, do sacrifício, tiraram os olhos do alvo, e a gente pode ver que alguns também tiraram os olhos do alvo por conta da perseguição, e nós podemos nos distrair facilmente. A perseguição pode tirar os nossos olhos do Senhor. Tantas informações que nós temos hoje, a gente tem esse acesso à rede, né? E na rede a gente encontra vários pregadores, tem pregadores de Deus, pregadores preocupados com a sã doutrina de fato, mas tem muitas pessoas que são equivocadas, outras não são equivocadas, são de fato maldosas, são falsos profetas de fato, e que estão aí pregando, que tem muitos seguidores, e a gente precisa estar com nossos olhos assim, firmado em Cristo Jesus. O exemplo clássico de alguém que tirou os olhos de Cristo e ia acontecer algo ruim na vida dele foi Pedro. Quando Jesus estava andando sobre as águas, aí Jesus falou assim: sou eu, venha Pedro. Aí Pedro sai do barco, vai andando ao encontro de Jesus. De repente, diz o texto que Pedro começa a reparar na força do vento e na força da água. O que aconteceu com o apóstolo? Ele começou a afundar. Esse é o exemplo clássico, que quando nós tiramos os olhos de Cristo, deixamos de olhar firmemente para Jesus, nós afundamos na fé, né? Ficamos abatidos. Então Jesus socorre Pedro, né? E quando Jesus entra no barco com Pedro, o que ele diz? Por que sois tímido assim, homem de pequena fé? E Jesus chama a atenção de Pedro. Jesus não guarda a exortação a Pedro. Ele ajuda Pedro, mas repreende a Pedro. Porque Pedro tira os olhos de Cristo. Nós não podemos tirar os olhos do Senhor Jesus Cristo. E mais, o escritor, ele mostra que ele é o autor e o consumador da fé. Então, ele que criou a fé, ele que nos deu fé, ele que consuma a fé. Nossos olhos precisam estar em Jesus. E segundo, ele suporta a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta, né? E a alegria que estava proposta, Jesus diz em João 17:13, né? Mas agora vou para junto de ti. Ele foi para junto do Pai, né? E no versículo 2 desse capítulo 12 diz que ele se assenta à destra da majestade de Deus. E ali ele está intercedendo por nós e aguardando o tempo para que nós estejamos ao seu lado. Um dia nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, nós não podemos tirar os olhos do Senhor. Aí o escritor, ele fecha o bloco da seguinte maneira. Versículo 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, o que o escritor faz aqui? O que percebemos nesse bloco? Que a vida cristã, ela tem muitos conflitos e desafios. E a tendência da nossa humanidade, é ficar fatigado, ficar cansado, a ponto de desmaiar, como ele diz aqui, né? Considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Por exemplo, nós estamos aqui, vai fazer 8 meses, que nós estamos debaixo de um grande estresse, que está aumentando a cada dia.
deu uma aliviada, com folga, aí a gente de repente começa a ouvir os noticiários de uma segunda onda na Europa, né, do vírus, agora a gente vê briga política de vacina, enfim, a gente vê pessoas que a gente ama sendo contaminadas, alguns perderam os seus entes queridos, e a igreja muitos irmãos que ainda a gente não viu, né, que estão assim trancados ainda, outros desanimados, e enfim, a gente vê assim um turbilhão de coisas sobre a vida de toda a humanidade, né, não só da igreja, mas de toda a humanidade, que atinge a igreja diretamente, porque a igreja faz parte da humanidade. No entanto, o que está em jogo nisso tudo? O que está em jogo é a fé. O que está em jogo não é a nossa saúde, o que está em jogo não é a vida financeira da igreja, o que está em jogo não é a questão da nossa família em si. O que está em jogo é a nossa fé. A fé é que tem que ser preservada de todo jeito. Então, quando a gente olha para esse bloco, a preocupação aqui do escritor é justamente com a fé. Então, ele manda que, como atleta, a gente se desembaraçar de todo o peso do pecado, para a gente correr, né, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente o consumador da nossa fé, né? Então ele diz para a gente considerar atentamente a Jesus que suportou tamanho oposição dos pecadores, para que a gente não se fatigue aonde? Na nossa alma. Aí ele conclui para que a nossa alma, que dá o sentido de fé também, ela não seja fatigada e nem desmaiada. Meus irmãos, o apóstolo Pedro, quando fala da fé, ele diz que a fé, depois de ser provada, ela é mais preciosa do que o ouro apurado, mesmo apurado pelo fogo. Então, quando Satanás foi requerer a questão de Pedro, a vida de Pedro, Jesus disse o seguinte: olha, Satanás te requereu para te peneirar como trigo, para que a tua fé viesse desfalecer. Então, o pedido de Satanás foi para que a fé de Pedro viesse desfalecer, porque Satanás sabe que o homem sem fé ele está morto. Ele pode ter saúde, ele pode ter riqueza, ele pode ter longevidade, ele pode viver 500 anos, mas se ele não tiver uma fé robusta, uma fé fortalecida, ele vai ser um defunto, ele vai ser um miserável, ele vai ser um afastado de Deus, ele vai ser um pobre de alma, como o Senhor disse para a igreja de Laodiceia: pobre, cego, nu, miserável. Então, o que é precioso para nós, de fato, o que é fundamental para nós é fé. Entenda isso. Nós precisamos estar preocupados com isso. O desembaraçar do peso, o desembaraçar do pecado é para a conservação da nossa alma. Então, quando ele coloca essa grande nuvem de testemunha, o contexto é fé. Ele continua batendo nesse tema, fé. O que o Espírito Santo está querendo falar conosco nesse encontro é sobre a nossa fé. Sabe? É sobre isso que o Espírito Santo quer falar com você. Não é qualquer coisa, não é a questão do nosso ego, dos nossos planos, da nossa carreira temporal. Isso tudo vai passar, isso tudo vai ficar. A nossa vida é temporal. Agora, a nossa fé é algo preciosíssimo que precisa ser conservada. Por isso, nós precisamos considerar. Considerar de que jeito? Considerar é fazer assim, vamos dizer, estar atento, considerar atentamente, estar preocupado, né? Considerar significa fazer uma avaliação cuidadosa. Não é coisa simples. Não é você vai considerar atentamente, não é passar os olhos, não é dar uma olhadela, não, é fazer uma avaliação profunda, cuidadosa. De quem? De Jesus. É Ele. Isso, a gente precisa acordar para isso. Então, os leitores originais são exortados a pesar e a pensar cuidadosamente, né? A respeito da pessoa de Cristo, para que eles pudessem perseverar em Cristo, né? E eles estavam contemplando a diversidade. E a gente também está contemplando a diversidade.
A igreja sempre passou por adversidades. E agora, nós, voltando ao tema atual, agora a gente tem pessoas que 8 meses não congregam. Aí você pode pensar assim, mas nós somos a igreja. Sim, nós somos a igreja. Mas a congregação, estar junto, é de suma importância. Se não fosse, o Senhor não colocaria na palavra dele. Se não fosse, o Senhor não colocaria, não daria os dons para que os dons, as pessoas recebessem os dons para que fossem ministradas e para que pessoas pudessem ministrar sobre nós. Se não fosse importante, a gente não teria o livro de Atos mostrando uma igreja diariamente perseverando unânime no templo. A gente pode ver que o povo de Deus sempre esteve junto. E a igreja, essa assembleia, é um instrumento poderoso para a edificação da nossa fé. Estar junto é algo importantíssimo, é algo que nós precisamos. Aí a gente está no momento, eu não estou dizendo que você que tem uma dificuldade de saúde, que não está podendo congregar, estou dizendo que a sua fé vai se desfalecer por conta disso, mas você tem que ter cuidado com ela. Você tem que ter cuidado com ela. Você tem que ser, não tem que se distrair, porque é fácil de se distrair no momento desse. Porque a gente disperso, a gente fica assim mais enfraquecido, né? Quando a gente olha até o mundo animal, quando o predador vai atacar, qual é a intenção dele? Ele ataca naquele que está desprendido, afastado do grupo, né? Porque o grupo mais coeso, o grupo está mais protegido. Aí eu sei que é o Senhor que nos protege, mas a gente precisa um do outro. E tem pessoas que a gente já tinha um grupo chamado desigrejado. A igreja não tem problema, não, isso não importa sim, meus irmãos. Esse é um argumento que não é bíblico, esse é um argumento que não vem do Senhor. O argumento que vem do Senhor é como é bom, suave que os irmãos vivam em união. Não só lá no livro dos Salmos, como todo o livro do Novo Testamento mostra isso. Quando a gente for para o céu, a gente vai continuar junto numa grande assembleia diante do Senhor. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa fé. Então, o que está em jogo? O que está em jogo não é que eu, como pastor, eu quero que os irmãos estejam lá na congregação, porque todo pastor deseja isso, como, vamos dizer assim, como pessoa. Mas isso vai muito além disso, né? Como um pastor, eu preciso ver segundo a visão das Escrituras e do Espírito Santo. Eu preciso olhar a sua fé, a sua alma. Preciso olhar que você possa estar firme quando passar isso tudo, você esteja de pé na presença de Deus. Quando passar isso tudo, a sua fé esteja mais robustecida. Quando passar isso tudo, você possa estar mais crescido na graça e no conhecimento. Porque essa é a intenção do Espírito Santo. E essa também é a minha intenção para com você. E essa era a intenção do escritor ao escrever isso para os seus leitores originais. Nós precisamos estar preocupados com a nossa fé. Independentemente se você vai continuar congregando Nova Vida do Fragoso ou congregando em outra denominação. Isso que não importa. Isso é fato, isso não importa. O que importa é que você esteja firme no Senhor e congregando. Seja lá onde você escolher o Espírito Santo te levar para você congregar. Mas está junto, sendo admoestado, crescendo, correndo, perseverando, ficando junto com Jesus, aos pés da cruz, firmado no Senhor. E um dia nós estaremos para sempre com o Senhor, porque, meus queridos irmãos, a diversidade nós vamos sempre encontrar na nossa vida. Então, fechando essa exposição nesse encontro, vamos voltar para o texto. Vou ler mais uma vez para nós, para mim e para você. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Então, quer dizer, o que ele está falando para nós? Se a gente considerar atentamente a Jesus, nós não vamos nos fatigar, porque a gente vai confiar nele. Aí entra o profeta Isaías, aquele que com os jovens correm e se cansam, né? Os velhos caminham, se fatigam,
os moços caem fatigados também. Ele usa, na verdade, a figura do moço para fazer essa relação, mas ele diz: aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, sobe com asa como de águia, caminham, não se fatigam, correm, não se cansam. Por que o escritor, o profeta Isaías diz isso? Ele faz analogia dizendo, aqueles que confiam no Senhor. Aí voltando para o Hebreus capítulo 12, verso 13. Se a gente considerar atentamente ao Senhor, a gente não vai se fatigar, porque a gente vai confiar nele. A gente não vai confiar na nossa força. A gente vai confiar nele. E nós estaremos juntos, aos pés da cruz de Cristo, até o final, honrando a Deus, glorificando o nome do Senhor. E em breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas até lá, a guerra continua. Até lá, a carreira nos está proposta. Até lá, todo o peso que for aparecendo, a gente vai ter que jogar fora. Até lá, todo o pecado que tenazmente nos assedia, a gente tem que resistir. Né? Até lá, a gente precisa estar olhando firmemente, considerando atentamente para Ele, para que a gente possa completar a carreira em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Nosso Deus, o nosso Pai, guarda a nossa fé, sustenta nossas vidas em Tuas mãos e que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, nesses momentos difíceis da nossa vida, nesses momentos de luta, de guerra, e, ó Deus, de grande vale, mas o Senhor está conosco. Guarda a nossa vida, a nossa saúde, a nossa mente. Guarda o nosso coração, Senhor, renovando as nossas forças, fortalecendo os nossos corações. Guarda a nossa fé, Senhor, essa riqueza que o Senhor depositou no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa nos guardar, que o Senhor possa, Senhor, fortalecer o nosso coração. Guarda, Senhor, a fé da igreja e que nós possamos estar perseverando, olhando firmemente o autor da nossa fé. Seja conosco, Senhor. Ó Deus, fortalece, Senhor, a nossa fé, robustece a nossa fé e que possamos completar essa carreira para a glória do Teu nome. Seja conosco, Senhor, e que possamos perseverar até o fim, como filhos da fé, em Cristo Jesus. Seja com a Tua igreja. Nós oramos agradecidos e que os filhos da fé digam amém. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Meus irmãos, ainda uma palavra quanto a isso. Quando a gente volta no capítulo 1, diz, pela fé Abel, pela fé Enoque, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Raabe. Aí agora ele entrando no capítulo 12, né? Olhando firmemente para o autor, o consumador da nossa fé, olhando para ele, para que a nossa fé fique fortalecida e que possamos dizer, pela fé, Jorge, pela fé, Dulce, pela fé, você, Maria, pela fé, você, Sônia, pela fé, você, Robson, pela fé, você, Demica, pela fé, toda a igreja do Fragoso, pela fé, toda a igreja de Cristo em todo lugar, todos os lugares desse mundo. E nós vamos entrar no mundo, no céu, melhor dizendo, pela fé, porque a palavra é, o meu justo viverá pela fé. E o que a gente precisa guardar, então, é a nossa fé. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o amor de Deus, a graça de Cristo, as consolações do Espírito estejam com todos, desde agora e para todos sempre, e que os santos digam amém. Até domingo, se Deus assim nos permitir, pela fé.